Oi, oitavo ano, tudo bem? Tô passando aqui pra gente finalizar a leitura do Médico e o Monstro. Já finalizamos, né? Mas eu quero falar sobre a avaliação que vocês fizeram na semana passada, comentar aqui sobre as questões corretas, as que vocês tiveram dúvida, pode me falar também no WhatsApp ou amanhã ou na sexta-feira na aula, tá? Nós temos que finalizar esse livro porque sexta-feira já vamos começar o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E nós vamos ter uma aula só falando sobre a Emily Brontë e o Morro dos Ventos Uivantes, tá bom? Vamos lá, vou corrigir e vou comentando, tá bom? Vou falando a correta e comentando. O caso da Porta Misteriosa é contado por qual personagem? Letra A, o Enfield, que ele conta ali pro Utterson a história da porta, que é onde ele vê o Hyde pela primeira vez, né? Que ele vê o Hyde, né? Acho que foi a única vez também que ele viu. Número 2. Por que Utterson era considerado um homem confiável? Porque ele era o advogado dos testamentos. Então é a letra C. Ele era o advogado responsável pelos testamentos das pessoas mais influentes da cidade. Então, uma coisa que nós falamos também lá naquela aula anterior, revisão para a prova, né? Número 3. Qual outra obra é escrita por Robert Louis Stevenson? Ele escreveu, gente, A Ilha do Tesouro, a letra D, que é esse livrinho aqui, também adaptado. Esse livro aqui é a literatura do bimestre também do 7º ano. E uma coisa legal sobre o Médico e o Monstro e a Ilha do Tesouro, que são completamente diferentes. Um fala sobre piratas, outro fala sobre temáticas bem profundas, né? Que nós nos deparamos aqui com o Médico e o Monstro, a leitura do Médico e o Monstro. Porque esse livro, A Ilha do Tesouro, ele foi escrito por enteado, né, junto com o enteado, mas ele tinha uma encomenda, ele foi encomendado, então ele já tinha um público determinado para venda, né? O livro foi encomendado, então ele não podia ser muito, e ele era para um público mais jovem, então ele não podia ser um livro muito pesado. Os personagens ali são mais rasos, são mais tranquilos, apesar da história ser legal, de aventura e bem divertida. E diferente do Médico Monstro, que são temáticas mais profundas que nós tratamos, né? Sobre o bem e o mal, sobre caráteres da pessoa. Então, são coisas diferentes porque A Ilha do Tesouro foi uma encomenda. Alguém foi e pagou para ele fazer este livro, tá bom? E era um período que o Robert Louis Stevenson estava precisando de dinheiro, então sempre é bem-vindo, né? Mas aí ele não podia escrever o que ele queria realmente. Ele escreveu o que realmente dava dinheiro. Então, letra D, a Ilha do Tesouro. Número 3. Número 4. Considere uma das afirmativas como verdadeira. A verdadeira é que o Médico e o Monstro foi baseado em um fato real de um habitante de Edimburgo que tinha uma vida dupla. Tá bom? 5. Considere uma das afirmativas como verdadeira. A verdadeira, gente, é a história contada a partir de relatos dos personagens que deixam cartas após a morte. Então não é do diário, não são diários que os personagens deixam, que eu coloquei aqui na outra, vocês caíram igual patinhos, né? Diário é uma coisa, eu escrevo um caderno contando todo o meu dia. Uma carta endereçada já é outra coisa. Normalmente as pessoas, quando fazem testamentos, elas deixam ali as cartas, né? Por isso que quem leu essas cartas era o Utterson, porque ele portou todas as cartas ali do Lanyon, do Jekyll. Então, eram relatos através de cartas. 6. Considere uma das afirmativas como verdadeira. Dr. Jekyll começa a fazer experimentos com a intenção de separar a parte boa do ser humano da parte ruim. Então ele queria ver a separação da parte boa com a parte ruim. Então não era o Jekyll fez experimento porque quer libertar seu lado ruim. Não, não era essa a intenção. Ele foi enganado, né? No final ele mesmo se engana. Ele não conseguiu separar nem o lado bom nem o lado ruim. Na verdade, me parece ali que o lado bom ganha de uma forma porque ele não deixa o lado ruim sair para prejudicar as outras pessoas. 7. Considere uma das afirmativas como verdadeira. O grande objetivo da narrativa do livro O Médico e o Monstro é apresentar ao leitor a dicotomia entre o bem e o mal. Sim, é isso mesmo. 8. Por que Hyde causava aversão nas pessoas? Letra A, pois
além de ter uma aparência tenebrosa, causava um sentimento ruim nas pessoas. E aí fala aqui, ó, porque o livro descreve seu rosto como deformado. De forma alguma o livro descreve o rosto dele, gente. Não tem nenhum lugar e nenhuma tradução que fala como que era o rosto do Hyde. Tanto que nos filmes eles colocam um monstro ali, mas muito por causa que tem que ter uma cara, né? Porque não tem, o autor não descreve, não passa por esse momento de descrever o rosto do Hyde. A gente só fica imaginando, né? Que deve ser muito terrível. 9. Qual foi a principal causa da morte de Lennion? Ele morre de desgosto, letra C, porque descobriu que o amigo era quem era. 10. Como Utterson descobre toda a verdade sobre Jekyll e Hyde? Essa ficou confusa para vocês, né? Mas é a letra D. Ele descobre através do relato em uma carta que Jekyll deixa após sua morte. Vocês confundiram muito com a letra A, que ele abre a carta de Lennion. Ele não abre a carta do Lennion. Ele respeita a vontade do Lennion, que era para abrir caso o amigo dele desaparecesse. Então, era isso aqui, gente. Então, ficou confuso porque teve que prestar atenção. Então, o Utterson acreditou que o amigo dele era inocente até o último momento, até ele abrir a carta do testamento e ver que realmente o amigo dele era aquela pessoa tenebrosa. Eles eram a mesma pessoa, na verdade, né? 11. O que Jekyll usava para transformá-lo em Hyde? C. Uma poção. Essa poção deixava ele muito variado das ideias, ele se transformava numa pessoa péssima, né? 12. Descreva a aparência física e psicológica de Jekyll. Física, era um homem alto, era um homem bonito, um homem que, né, tudo, um homem maravilhoso. Centrado, inteligente, porque era cientista, era médico, né? Então, tudo que você colocou sobre essas questões psicológicas aí, ele é um homem centrado, ele era um bondoso, e eu considerei. 13. Descreva a aparência física e psicológica de Hyde. Total psicopata, exatamente, vocês colocaram aqui. Ele tinha uma aparência desfigurada, repulsiva. Tudo que vocês colocaram em relação a ser ruim, alguma coisa que traga algo ruim, era o Hyde. Então tá correto. 14. Explique o porquê da diferença entre os dois, sabendo que são que são a mesma pessoa. Dr. Jekyll tinha uma tese sobre essa diferença e comente sobre ela. O Jekyll falava que quanto mais a pessoa fosse má, parece que o Hyde carregava aquela maldade e era curvado por causa disso. Ele era curvadinho assim, né, gente? Então, quanto mais maldade, mais a pessoa era carregada, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, ele demonstrava aquele carregamento no corpo. Ok? E já o Jekyll não, né? Pessoa que é boa, tá ali. Em sua opinião, na 15, gente, na sua opinião, nascemos bons durante a vida? Vamos nos transformando de acordo com as vivências que temos? Ou nascemos já com um lado oculto dentro de nós que está sempre disposto a ser despertado? Deixei a pergunta para vocês, discutimos bastante sobre isso, tá bom? Gente, eu vou aceitar bastante coisa aqui nessa 15 porque é uma opinião de vocês e eu vou considerar bastante, tá bom? Gente, beijo pra vocês. Estou indo para não ficar tão longo esse vídeo e cansativo de vocês assistirem, tá bom? Tchau, tchau!